Estamos expondo aqui o livro de Amós e hoje vamos trabalhar o texto de Amós 5, versos 14 a 27. Peço que você abra sua Bíblia no texto. Amós 5, 14 a 27. O texto diz o seguinte, todos aí sintonizados? Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz? Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me vós sacrifício e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Meus irmãos, eu quero conversar então com vocês nesta manhã sobre o tema: quando a religião perde o seu poder. Quando a religião perde o seu poder. Bom, nós não poderíamos começar esta fala a não ser retrocedendo a Salomão. Vocês bem sabem que Salomão começa muito bem o seu reinado de 40 anos, mas encerra o seu mandato de forma trágica. Trágica. A Bíblia chega a dizer que ele amou as suas mulheres e ele desprezou a Deus. Ele que teve o privilégio de erigir o templo de Jerusalém, constrói capelas aos deuses pagãos. Ele que havia conclamado a nação a adorar o Deus vivo e verdadeiro, agora se prostra diante de ídolos no final da sua vida. Ele que, recebendo a orientação de Deus, como deveria ser um monarca em Israel, lá em Deuteronômio 17, quebra todos os princípios estabelecidos por Deus, multiplicando para si cavalos, pondo a sua confiança no exército e não em Deus, multiplicando para si ouro, confiando na riqueza e não em Deus, multiplicando para si mulheres, portanto, curvando-se aos muitos deuses dessas mulheres com quem contraiu o matrimônio. Ainda mais, ele viveu opulentamente, nababescamente, no luxo, no fausto, na riqueza, mas impôs ao seu povo impostos abusivos. Se não bastasse isso, ele ainda estabeleceu escravidão e colocou feitores de escravos
para arrancar dos braços cansados desses escravos o produto da sua riqueza. É um rei rico e um povo pobre. Se não bastasse isso, ele não preparou o seu sucessor. Seu filho Roboão, herdeiro do trono, nasceu 1 ano antes de Salomão assumir o poder. Portanto, o menino viveu e cresceu no fausto, no luxo, na fartura, na riqueza, na exuberância, e não estava preparado para governar. Quando Salomão morre, em 931 a.C., Roboão assume o governo e vai meter os pés pelas mãos. Foi a oportunidade do povo reivindicar mudança da política econômica. Foi o tempo do povo reivindicar alívio dos tributos e impostos. O povo não aguentava mais pagar a conta. Vocês muito bem sabem disso. Não tem almoço de graça. Se alguém está comendo de graça, alguém está pagando. Para o governo ter luxos exorbitantes, alguém está pagando a conta. Para os governantes viverem nababescamente, alguém está ralando. Então, quando reivindicaram de Roboão alívio dos impostos, insensatamente ele disse: eu vou aumentar os impostos. Eu vou tornar a vida de vocês ainda mais difícil, mais amarga. Se meu pai afligiu vocês com chicotes, eu vou afligir vocês com escorpiões. E isso levou uma rebelião das 10 tribos do norte, formando um outro reino, o reino de Israel, conhecido como Reino do Norte, às vezes chamado de Efraim, cuja capital mais tarde veio se tornar Samaria. Esse Reino do Norte durou 209 anos, começando em 931, com a morte de Salomão, até o cativeiro assírio, que ocorreu em 722 a.C. Nesse período de 209 anos, no Reino do Norte, um fato aconteceu. O rei que liderou esta cisão, o rei cismático chamado Jeroboão, denominamos de Jeroboão I, porque mais tarde vai ter um segundo Jeroboão, da dinastia de Jeú, que governou 41 anos, mais longo governo do Reino do Norte. Ele, ao assumir o governo, e aí está muito ligado ao que nós estamos lendo, ele tomou uma decisão, não permitindo os seus súditos irem a Jerusalém, porque as duas tribos, Judá e Benjamim, a sede era Jerusalém, o templo estava em Jerusalém, as festas eram em Jerusalém, os sacrifícios eram em Jerusalém, tudo estava centralizado no templo de Jerusalém. O que é que ele fez? Ele disse para os seus súditos: eu vou criar novos templos. Vou colocar um em Dan, no norte, vou colocar outro templo em Betel, no sul. Vou criar uma nova divindade. Fabricou 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, outro em Betel. Estabeleceu novo culto, novos sacerdotes, nova liturgia. E todos os 19 reis que governaram, de Jeroboão I até Oséias, que foi o último rei de Israel, todos, sem exceção, andaram nos caminhos de Jeroboão. Ou seja, nunca a idolatria ou a adoração aos bezerros de ouros cessou em Israel. Todos eles. Quem foram esses 19 reis? Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeroboão I, Jeoás. E agora entra Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Esses 19 reis, em 9 dinastias diferentes, se considerarmos Zinri, que só governa uma semana como uma dinastia, são 9, se tirarmos fica 8. Todos eles andaram nesse caminho de idolatria, todos. Vale destacar ainda que desses reis, vários deles foram assassinados.
Nadab foi assassinado. Elá foi assassinado. Acabe foi assassinado. Jorão foi assassinado. O outro que estava próximo lá do governo, o Pecaías, Pecaías foi assassinado por Peca, o Peca foi assassinado por Oséias. Portanto, eu estou falando de 19 anos, de um reino, de um período que houve conspiração política, traições, tramas, derramamento de sangue no palácio. Ou seja, a morte de Salomão, ou melhor dizendo, as más escolhas de Salomão empurrou a nação de Israel para um abismo político, moral, religioso e econômico. Então, esse é o pano de fundo que precisamos para entender o texto que acabamos de ler. Notem vocês que eles divorciaram a religião da ortodoxia. Divorciaram a ortodoxia da piedade. Divorciaram o credo da conduta. E no capítulo 4, nós vimos o que ele disse no versículo 4: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Você percebe, capítulo 5, verso 5: porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. O que está acontecendo aqui? Esses locais, biblicamente, são locais muito importantes. Betel é o lugar da manifestação de Deus a Jacó. Foi chamado de casa de Deus, porta do céu. Mas agora Betel é o centro de um culto idólatra. Lá não tem Deus, lá tem um bezerro de ouro. E o que é Berseba? Berseba é o local onde os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó escutaram promessas de Deus: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Agora Berseba, Deus dizendo: eu não estou com vocês, eu não estou com vocês, eu não me associo à idolatria de vocês. O que é Gilgal? Gilgal é o local onde o povo, entrando na terra, fez aliança com Deus, onde cessou o maná e começa a comer dos frutos da terra, e onde eles têm grandes conquistas e vitórias. E Deus está dizendo agora: Gilgal não é lugar de vitória mais não, Gilgal agora é lugar de desterro, eu vou levar vocês para o exílio. Então, esse é o pano de fundo dessa religião que perdeu o poder. O que é isso? Uma religião sincrética. O que é uma religião sincrética? Eles estão adorando o bezerro de ouro, eles estão adorando deuses pagãos, achando com isso que estão adorando o Deus vivo e verdadeiro. Então, vamos ao primeiro ponto. Estará Deus conosco mesmo em Berseba? É a pergunta do profeta. Veja comigo, em primeiro lugar, uma presunção arriscada, versículo 14. Leia comigo o versículo 14, toda a igreja. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então preste atenção. Assim o Senhor estará convosco, como dizeis. Estão dizendo: Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Mas o que é que eles faziam? Eles buscavam o mal e não o bem. Então preste atenção nisso. Deus não tem promessas para aqueles que estão na desobediência. Deus não promete estar conosco quando nós estamos na contramão do seu propósito. Deus não promete estar conosco quando nós estamos em flagrante e aberta desobediência aos seus mandamentos. Deus não está conosco quando nós estamos praticando o mal e não o bem. Mas eles acreditavam nisso, que Deus estava com eles. Olha o versículo 18, onde eles olhavam para frente. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz.
Ou seja, não há maior perigo para uma religião ou para um adorador do que, fazendo o que Deus proíbe, ainda pensar que Deus está com ele. Segundo aspecto, um despreparo inegável. Amós não podia apoiar esse otimismo do povo. Em outras palavras, eles queriam subornar a Deus com a religião deles, que era idólatra, bezerro de ouro, culto falso, sacerdote falso, templo falso, liturgia falsa, culto falso, achando que com a abundância dos sacrifícios que eles traziam, que isso poderia subornar a Deus para estar com eles. Estão despreparados, eles não estão entendendo exatamente. E se você perceber nos versos 14, nos versos 15 e nos versos 16, Deus se apresentou do mesmo jeito: eu sou o Senhor Deus dos exércitos, eu sou o Senhor Deus dos exércitos, eu sou o Senhor Deus dos exércitos, ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então não me desafiem, não tentem me subornar, não tentem me enganar com um culto falso. Esse otimismo de vocês é um otimismo completamente perigoso. A tranquilidade de vocês não oferece para vocês qualquer segurança. Mas mais, Deus agora revela um choro profundo, versículos 16 e 17. Ou seja, em vez de segurança, em vez de estabilidade espiritual, o que Deus está dizendo? Versos 16 e 17, leia comigo aí esses dois versículos, toda a igreja comigo. Portanto, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Então o que está acontecendo aqui? Não tem mais negócios na cidade, não tem mais labor no campo, o choro está na região rural, o choro está nos centros urbanos. Por quê? Porque essa região, esse reino do norte, vai ser levado cativo, como escravos, pela Síria, e vão se dispersar por lá. Então a falsa segurança deles revela a cegueira espiritual deles, porque eles estão praticando uma religião falsa, achando que com isso estão seguros. O juízo será o quê? Inescapável. Olha a figura que Amós usou para esse juízo inescapável no versículo 19. Ele é um cara rural, vocês sabem disso. Amós era um boiadeiro e um colhedor de sicômoro, um agricultor. Então ele vai usar figuras da região rural. Então confira comigo o versículo 19, leia o verso 19 comigo. Como se um homem fugisse de diante do leão, se encontrasse com o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O que ele está dizendo com isso? Não tem escapatória. Pensa comigo um camarada que enfrenta um leão, e consegue escapar do leão. Ok, conseguiu escapar do leão, tem um urso com a boca aberta para pegá-lo. E ele correu e se livrou do leão. Chegou em casa ofegante, botou a mão na parede: que bom que eu cheguei em casa. Uma cobra vai lá e pica o cara. Ou seja, não tem escapatória. O juízo de Deus virá sobre as 10 tribos do norte, sobre o território de Israel, inescapavelmente. Essa é a ideia aqui do texto. Pois bem, e ele enfatiza de novo a falsa esperança do povo, versículo 18 e versículo 20. Leia o 18 comigo, por favor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Versículo 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Então veja você que eles estão o quê? Desejando o dia do Senhor, achando o quê? Que esse dia vai ser o dia de luz. Irmãos, preste atenção nisso. Não tem nada mais perigoso do que o auto-engano.
Não tem nada mais perigoso do que você achar que está tudo bem, quando não está tudo bem. Não tem nada mais perigoso que alguém confiar numa base falsa, uma falsa religião. Eles estão olhando para frente, ardentemente desejando o dia do Senhor, como se fosse um dia de luz. E Deus disse: não, esse dia não vai ser de luz para vocês. Vocês estão confiando numa base falsa, vocês estão professando uma religião falsa, vocês estão tendo uma esperança falsa, vocês estão tendo uma confiança falsa, vocês estão iludindo a vocês mesmos. Esse dia do Senhor não será de luz, ele virá sim, mas será dia de trevas, de choro. Vocês serão apanhados inescapavelmente pelo juízo de Deus. Lá no capítulo 4, versículo 12, Deus já tinha alertado: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E eles estão achando que esse encontro vai ser o dia maravilhoso deles, e eles: não, vai ser o dia de trevas, que vocês não estão confiando em Deus, vocês estão tendo uma religião de presunção e não de realidade. Agora, por que será um dia terrível para eles? É curioso isso aqui. Leia o verso 17 comigo de novo. Vamos juntos? Em todas as vinhas haverá pranto. Por quê? Porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Por que eles estão em desespero? Não é porque o inimigo passará, porque eu passarei. Eu passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Então preste atenção nisso. Que Deus vai passar no meio deles naquele dia de trevas, de escuridão? O Deus do juízo. Deus é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que o homem semear, isso ele ceifará. Eles viveram 209 anos numa desobediência, a despeito das muitas exortações de Deus, dos profetas que Deus levantou para exortá-los, para corrigi-los, dentre eles Amós, Miqueias, Elias, Eliseu, homens de Deus que pregaram, homens de Deus que proclamaram, homens de Deus que chamaram arrependimento, homens de Deus que mostraram que aquela religião deles era falsa, e eles reincidentemente permaneceram no erro. Portanto, a presença de Deus para eles será de juízo e não de livramento. Mas vamos ao segundo ponto, as implicações de estar com Deus e andar com Ele. Então, primeiro ponto, a necessidade imperativa de fazer o bem, versículo 14. Volta o olhar comigo para o versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco. Então, note que buscar o bem tem um aspecto positivo e um negativo. Quando você busca o bem, você não busca o mal. Quando você ama o bem, você odeia o mal, porque o verso 14 diz: buscai o bem. No verso 15 diz: aborrecei o mal. Então não dá para você amar o bem e não aborrecer o mal. Porque tem gente que acha que você deve amar o bem, mas você não deve aborrecer o mal. Não, o mal, deixa o mal. Não, você tem que aborrecer o mal. Você não pode ver uma coisa errada e ficar passivo, complacente. Ficar neutro, em cima do muro, uma zona cinzenta. A necessidade de nós nos posicionarmos é grande. Quando você vê o mal prosperando, quando você vê a violência prosperando, quando você vê a corrupção prosperando, quando você vê a idolatria prosperando, quando você vê as coisas acontecendo pelas avessas, seja na questão política, econômica, social, moral, espiritual, isso tem que provocar em você uma angústia, uma revolta interior. Lembra quando Paulo chegou em Atenas? Está lá em Atos 17, versículo 16, que o espírito dele se revoltou por causa da idolatria predominante, reinante na cidade. Às vezes nós olhamos
como um turista, olhar que bonito, tira foto, faz filme, mas aquilo não revolta a gente, que não gera dentro de nós uma ebulição emocional, que não mostra uma reação moral. O texto está dizendo: você ama o bem, mas você odeia o mal. Agora preste atenção noutra coisa. Aborrecei, versículo 14 e 15: buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco. Aborrecei o mal e amai o bem. Veja você que antes de ele dizer amar o bem, no versículo 15, ele diz no verso 14: buscai o bem. O que significa isso? Por que ele colocou buscar o bem antes de dizer amai o bem? Por quê? Porque na prática do bem, a ação precede a emoção. Preste atenção, vou repetir. Na prática do bem, a ação precede a emoção. Primeiro você faz, depois você sente. Você não tem que sentir nada para fazer o que é certo, não, faça o certo, ainda você não sinta nada. Porque tem gente que quer sentir primeiro. Ele não faz nada porque eu não estou sentindo. Igual o camarada: não, por que você não é dizimista? Eu não sou dizimista porque eu não tenho vontade. Bom, não, você não tem que ter vontade, você tem que fazer. Deixa eu perguntar para vocês honestamente: todo dia, literalmente todo dia, você tem vontade de levantar cedinho para o trabalho? Ou tem dia que você dá vontade de falar: gente, mas por que eu tenho que ir para o trabalho hoje? Deixa eu perguntar para vocês, são pais e mães aqui: todo dia seus filhos têm vontade de levantar cedo para ir para a escola? Só dia de prova de matemática? Mas por que eles vão? Por que você vai para o trabalho? Porque o dever precede a emoção, a vontade. Você faz porque tem que fazer, você faz porque é certo fazer. Não espere você ter vontade para fazer, faça e você terá vontade. Primeiro você pratica o bem, depois você ama o bem. Porque quando você faz, você acaba gostando de fazer. Convenhamos, tem dia que você vem para a igreja por compromisso? Ou todo dia você está assim, hiper motivado? Você conhece aquele fato do rapaz que dormia até tarde e era difícil tirá-lo da cama? E a mãe acordou o filho, já grande. Falou: meu filho, acorda, vamos embora, levanta. Falou: mãe, mas eu não estou com vontade. Mas hoje é domingo, meu filho, tem que ir para a igreja. Mas mãe, eu não estou com vontade, me dê pelo menos 2 razões para eu levantar. Primeiro, porque hoje é domingo. Segundo, porque você é o pastor da igreja, varão. Então faça, depois você vai ter vontade. Eu já vim algumas vezes para a igreja, irmãos, que o meu corpo estava dizendo: não vá, hoje fica, descansa, vai dormir mais cedo. Aí você vem, nesses dias é que Deus te renova mais ainda. Nesse dia Deus dá um banho de renovo físico, emocional, espiritual. Faça, e depois vem à vontade. Primeiro você busca o bem, depois você ama o bem. Terceiro, a prática do bem implica em mudança do tecido social. Olha o versículo 15 comigo. Leia o 15 comigo, vamos lá. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Então preste atenção aqui. Religião que não muda o tecido social da nação é uma falsa religião. Você sabe que o IBGE, nas suas pesquisas aí, já está dizendo que o Brasil está chegando a 30% de evangélicos. A pergunta é: temos sido o sal que coíbe a decomposição? Porque uma pessoa, às vezes, se declara evangélico, mas a vida não mudou. O comportamento não mudou. O empresário continua passando a perna nos outros.
O empregado continua fazendo corpo mole e não dando o seu melhor. Nos seus negócios, as coisas não são tão limpas, não são tão claras. O político é evangélico, mas ele às vezes está envolvido nas mesmas tramas de corrupção. Então, o texto está dizendo que você precisa estabelecer na porta o juízo. E a porta, por que ele está falando isso? Porque naquela época, os tribunais ocorriam na porta da cidade. A porta da cidade era o centro nevrálgico do poder judiciário, onde as causas do povo eram julgadas. O que Deus está dizendo é que se você vai para o templo e adora e faz muita coisa e oferece muito sacrifício, e a liturgia é muito pomposa e tem muita coisa acontecendo, mas lá não se exerce justiça, lá não se faz justiça, lá o oprimido acontece, a opressão acontece, lá a corrupção acontece, esse culto aqui não vale nada para Deus. Deus está mais interessado que aconteça justiça na rua do que aconteça cânticos no templo. Agora, qual era o problema de Israel? Só volta um pouquinho aí, capítulo 2, versículo 6. Olha o que acontecia. Leia comigo, por favor, 2:6, toda a igreja. Vamos juntos? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por um par de sandálias. Ou seja, o poder judiciário de Israel estava rendido à corrupção. Eles tinham um lado. Você sabe que o símbolo da justiça, que está lá na frente do nosso tribunal maior da nação, é uma mulher com os olhos vendados, uma balança na mão. Por que com os olhos vendados? Porque o juiz não julga pela capa do processo, mas pelos autos do processo. Ele não pode ter partido, ele não pode ter preferência. Esse aqui é o fulano, eu vou pesar a mão em cima dele. Esse aqui é o Beltrano, esse aqui eu vou aliviar a mão. E nós estamos assistindo isso todo dia, no Brasil e no mundo. Olha comigo o capítulo 8, por gentileza. Versículos 4-6, leia comigo. O que estava acontecendo lá em Israel? Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Eles estavam comprando os pobres por dinheiro nas cortes. Tinha juiz se vendendo por um par de sandálias, para condenar um pobre, um necessitado, um inocente. E é isso que o profeta está denunciando aqui no versículo de número 15. Volta lá, 5:15, vamos ler de novo o 5:15. Todos comigo. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos se compadeça do restante de José. Ou seja, se permanecer a corrupção, a injustiça, a violência aos direitos humanos lá nos tribunais, não venham querer me subornar com esse culto de vocês, porque eu não vou aceitá-lo. Não vou aceitá-lo. Portanto, a prática do bem produz vida verdadeira. Olha o que está escrito no versículo de número 14. Buscai o bem e o mal para que vivais. Ou seja, procurar o mal e não o bem é para que morrais.
A vida, e eu não estou falando de vida física, vida biológica, eu estou falando mais do que isso, de vida espiritual, de vida com Deus, de vida eterna. Então não se separa a religião da prática do bem. Não se separa a teologia de ética. Não se separa a doutrina de vida. Não se separa credo de conduta. É isso que o profeta está aqui nos alertando. Agora, o que é maravilhoso, irmãos, que mesmo quando Deus exerce o seu juízo, Ele jamais deixa de ser gracioso. Versículo 15 conclui assim: talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça de quem? O restante? De José. Por que ele menciona José aqui? Porque José passou por muitas dificuldades na vida. Na casa do pai. Segundo, no poço. Terceiro, na escravidão. Quarto, na prisão. Quinto, no esquecimento, até se chegar ao trono. E em todas essas fases da vida de José, há um estribilho em Gênesis: Deus era com ele, Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus estava com ele. Onde há retidão, não necessariamente a vida fácil, mas onde há retidão, tem presença de Deus, tem presença de Deus, tem presença de Deus, tem presença de Deus, tem livramento de Deus, tem livramento de Deus, tem livramento de Deus. Outra pergunta do texto. Gilgal era o lugar da herança, onde eles tomaram posse da terra. Gilgal, herança ou exílio? Olha o que vai acontecer com o povo. 5:27, leia comigo, toda a igreja. 5:27. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome Deus dos exércitos. Então, preste atenção nisso. Ele estava dizendo para o povo, capítulo 5, versículo 5: porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal. Ir a Gilgal era ir no lugar da bênção, da posse, da herança. Agora ele está dizendo: Gilgal não vai ser lugar da posse, não vai ser lugar da herança, vai ser lugar do exílio, por causa da falsa religião. Então vamos ver como é que era a religião deles. Vamos ler versos 21 a 23, toda a igreja comigo, por favor. Aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Então preste atenção nisso. Deus está olhando a religiosidade deles. O que tinha lá? Abundância de sacrifícios. O que tinha lá? Muitas ofertas. O que tinha lá? Muita música. Para um observador raso, superficial, ao olhar todo aquele aparato, bateria palma para eles. Vocês estão de parabéns. Que cultos maravilhosos. Quantas ofertas, quantos sacrifícios, quanta abundância, quanta música, quantos cânticos, que liturgia linda, que liturgia fervorosa, que cânticos maravilhosos. E Deus olha a mesma cena e usa palavras muito duras: aborreço, desprezo, afasta de mim, não suporto, não ouvirei. Por quê? Porque Deus, antes de aceitar o culto, Ele precisa aceitar quem? O adorador. Antes de aceitar a oferta, Ele precisa aceitar quem? O ofertante. Então, o que se passa aqui dentro desse santuário não é o que agrada a Deus,
se a vida que me precede a entrada nesse santuário não está em sintonia com a vontade de Deus. Solene alerta. Aconteceu isso com Caim e Abel. Deus não aceitou Caim e não aceitou a oferta. Deus aceitou Abel e aceitou a oferta. Aconteceu isso com Rofini e Finéias, lembram? Estavam numa guerra e eles pensaram, é a arca da aliança que não está aqui, vão levar a arca da aliança. Aí levaram a arca da aliança, já tinham sofrido uma perda de 3.000 homens, agora 30.000 homens morrem, porque o problema não era a arca, mas quem carregava a arca. Isso aconteceu, diz a Escritura, lá no profeta Isaías, capítulo 1, Deus está dizendo, eu aborreço esses rituais de vocês. Eu aborreço porque vocês não me conhecem. O boi conhece o seu dono, mas vocês não me conhecem. Isso aconteceu lá com o profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 10, a ponto de dizer, é melhor vocês fecharem a porta da igreja, do que apresentarem para mim sacrifícios que eu abomino. Então, isso não é uma mensagem dura que Amós entregou à sua nação 700 anos antes de Cristo. Essa é uma mensagem que confronta o meu coração, o seu coração, o nosso coração. Há muita religiosidade sem nenhuma vida. Agora veja você que o desgosto de Deus tem a ver com um culto que tem empolgação, mas não tem transformação. Eu fico imaginando, irmãos, com a cena que ele mostra aqui, festas, assembleias solenes, holocaustos, ofertas de manjares, música estridente, melodias, tudo isso faz parte de uma liturgia. Tudo isso pode ser agradável. Mas o que é que precisa para que essas cerimônias todas sejam agradáveis? Que a vida do adorador esteja em sintonia com a santidade, com o projeto de Deus. Mas pior do que isso, e eu vou abordar isso aqui a pouquinho, é que o problema deles é que a prática da justiça deveria preceder o ritual religioso. Veja comigo os versos 23 e 24. Vamos ler em voz alta, 23 e 24. Afasta de mim os tempos dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Então vamos entender isso aqui. Liturgicamente eles eram avivados, mas eticamente reprovados. O que é que eles tinham? Carisma. O que é que eles não tinham? Caráter. Eles cantavam bonito, mas para Deus era um barulho, insuportável. O que que Deus estava querendo deles? Mais sacrifícios? Mais holocaustos? Mais ofertas de manjares? Mais música? Não. Verso 24, antes, em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Qual era o problema de Israel? Qual era o problema de Israel? Culto divorciado da vida. Qual era o problema de Israel? A estrutura foi montada para que os ricos ficassem mais ricos, com casas de marfins. As mulheres foram chamadas por ele, Amós, de vacas de Bazã. Se fosse hoje dava processo. Diziam para os seus maridos, dai cá e bebamos, pega mais, explora mais, rouba mais, corrompe mais, nós queremos viver nababescamente, deixa os caras ralar por lá. E lá atrás as cortes apoiando os ricos, que exploram os pobres, que aguardam uma hora para vender o refúgio do trigo, com um peso menor, por um preço maior. E eles estão amparados pelo poder judiciário para se corromperem ainda mais. E de repente, toda essa estrutura social agora vai para o templo. Agora é o culto. Agora nós vamos oferecer a Deus um culto, tá? Solene.
Muita música, muito sacrifício, muito holocausto, muitas ofertas, como se pudessem subornar a Deus. O que o profeta está dizendo? Antes corra o juízo. Deus está mais interessado em que haja justiça nas cortes. Deus está mais interessado que haja justiça e honestidade nos negócios internacionais. Deus está mais interessado em que se pratique a justiça nos negócios comerciais e nas relações interpessoais do que um culto cheio de pompa no templo. Agora pense comigo, meus amados, que retidão de vida e não abundância de rituais é o que agrada a Deus. Para um pouquinho para pensar na religiosidade evangélica brasileira. Para um pouquinho para pensar. O que você tem visto? Talvez muita abundância de rituais. Muitos cultos pomposos, mas introduzindo no culto práticas que não têm apoio nas Escrituras. E você vai ver a introdução de muitas músicas na igreja que também não tem base bíblica. E você vai ver muitos rituais que, embora pomposos e agradem o gosto da freguesia, não estão biblicamente fundamentados. Aí você vai ver também que o comércio se estabeleceu dentro da igreja, que a igreja virou uma empresa, virou uma franquia, onde tem pastor que vende a igreja de porteira fechada, o templo, os membros, os móveis, que a igreja é dele, onde o púlpito virou um balcão, onde o evangelho virou um produto, onde o templo virou uma praça de negócio, onde os crentes se transformaram em consumidores, e onde o objetivo de tudo é o lucro. Não é diferente de Samaria. E Deus não se impressiona com números, e Deus não se impressiona com multidões, e Deus não se impressiona com sacrifícios abundantes. Deus quer que corra o juízo e a justiça, a verdade, a ortodoxia, a ortopraxia. Esse é o culto que agrada a Deus. Mas, me permita encerrar. O profeta termina denunciando o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? A palavra sincretismo religioso significa a mistura de crenças. Por exemplo, quando uma pessoa, na melhor das intenções, sinceramente achando que está certa, pega uma imagem, seja de barro, de gesso, de pedra, de pau, de prata, de ouro, ele fabricou essa imagem, ou alguém fabricou essa imagem, ele se prostra diante dessa imagem, não estou adorando essa imagem é apenas um elo de ligação, eu estou adorando a Deus por meio dessa imagem. Isso é sincretismo. Qual era o problema de Israel? Eles achavam que estavam adorando a Deus, mas eles fizeram o quê? Botar bezerro de ouro. Então o bezerro de ouro nunca deixou de ser adorado em Israel durante 209 anos, do começo ao fim desse reinado, desse reino, durante 209 anos, 19 reis, 8 dinastias, se incluídos em rei, 9 dinastias, e eles nunca abandonaram esse culto sincrético. Não, nós estamos adorando a Deus, nós estamos cantando para Deus, nós estamos fazendo ofertas para Deus, mas usando o quê? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro é o instrumento, é o mediador. Sincretismo. Olha a denúncia final do profeta, versos 25 a 27. Leia comigo, por favor. Toda a igreja. Apresentastes-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome
é Deus dos exércitos. O que ele está dizendo? Olha, Israel, vocês se lembram dos 40 anos no deserto? Pois é, vocês caminharam pelo deserto e vocês fizeram imagens de adoração para vocês. Vocês não me adoraram nesses 40 anos que caminharam pelo deserto. Sabe o que aconteceu? Toda aquela geração que saiu do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de 2 milhões de pessoas, todas essas pessoas morreram no deserto. Não morreu porque estava velho demais, cansado demais, doença demais. Não, morreram porque Deus os puniu. E eles não entraram na terra por causa da incredulidade, ou por causa do sincretismo religioso, ou por causa da idolatria deles. E o que fizeram quando chegaram na terra? O que fizeram quando chegaram na terra? Você quer saber? Quando chegaram na terra prometida? Abra a Bíblia comigo. Juízes, livro de Juízes, capítulo 2. Capítulo 2, versos 10 a 15. Toda a igreja comigo, por gentileza. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então, veja bem, esse povo sai do Egito, onde tinha bezerro de ouro lá, fizeram bezerro de ouro no deserto, fizeram outras imagens, agora eles entram na terra prometida, a geração que nasceu no deserto entra na terra prometida, é o período de Josué, essa geração morre, agora a geração que nasce na terra, não conhece a Deus mais, eles estão adorando outros deuses, os deuses das gentes, das nações, os deuses gentílicos. Esse problema atingiu Israel ao longo da sua história. No período dos juízes, eles adorando outros deuses. Aí vem a monarquia, Saul, Davi, Salomão, e Salomão introduz outros deuses. Esse reino do norte adorou outros deuses 209 anos. Qual foi a consequência? Deus chegou um dia e disse: basta, chega. E vem o Império Assírio e domina Samaria, e leva embora esse povo para a escravidão. E mais, Sargão II, depois de levar o povo para a escravidão, trouxe outros povos para habitar nessa terra, com os poucos que ali ficaram, e formou-se um outro povo chamado samaritano, que continuou com o culto sincrético, com um templo rival em Gerizim, com deuses rivais. A idolatria se agarrou a esse povo, e aí foi a sua ruína. Isso é um alerta para nós, porque a Bíblia foi escrita para nos alertar e exortar. Qual é o culto que estamos prestando a Deus? Com que motivação nós nos apresentamos a Deus? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a não incorrermos no risco de prestar um culto a Deus da maneira que Ele não quer. Segundo, que Deus nos livre de prestar um culto para Deus onde a nossa vida está divorciada da nossa liturgia. Preste muita atenção nisso. Lutero falava isso. Você tem que trafegar do campo para a igreja com a mesma devoção. Culto é o culto racional.
que Deus quer, lá na sua escola, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua parentela. O culto da vida é o que agrada a Deus. Aqui você vem para adorar a Deus, e o que você faz aqui tem que estar conectado com o que você faz de segunda a segunda na sua agenda. Que Deus nos ajude a entender essa verdade e a fugirmos do culto que não agrada a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo alerta da tua palavra. Nós te agradecemos porque ela não se adequa a nós, ao nosso gosto, à nossa preferência. Ela requer de nós que nos adequemos a ela. Rogamos-te, meu Deus, que tu nos livres da idolatria, do sincretismo religioso, que tu nos livres da prática da injustiça, que tu nos dês um coração quebrantado, humilde, honesto, que te adore em espírito e em verdade. Abençoa o teu povo, fortalece a tua igreja e reaviva o nosso coração, para nós te buscarmos de todo o nosso coração e te adorarmos como tu requeres ser adorado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 9 a 18. Eu peço a você a gentileza de, após a leitura, não fechar sua Bíblia. É muito importante nós acompanharmos a mensagem, seja qual for o pregador, com a Bíblia aberta, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra, e é muito importante que nós estejamos sempre conferindo nas Escrituras o que está sendo dito da parte de Deus. Paulo está preso pela segunda vez em Roma. Ao escrever essas palavras, ele já está no corredor da morte, já sentenciado à morte, aguardando a sua execução. Isso é fundamental para entendermos por que ele está falando o que vai falar. Este é o último capítulo desta carta. Estas são as últimas palavras do apóstolo registradas antes do seu martírio. E ele se dirige ao seu filho Timóteo, que estava em Éfeso, num tempo de terrível perseguição ao cristianismo. E ele diz para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta.
Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. É da ciência de todos vocês que o apóstolo Paulo, o grande bandeirante da fé, o grande desbravador do reino de Deus, o homem que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, foi preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão nos anos 61, 62. A segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando contra ele, eram seus irmãos, os judeus. Na segunda prisão, quem estava por trás, maquinando contra ele, era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, ele tinha regalias, ele estava numa casa alugada. Na segunda prisão, ele foi jogado numa masmorra, úmida, fria, insalubre, a masmorra Mamertina, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, ele orou para sair, pediu oração para sair, e de fato saiu. Na segunda prisão, sequer ele pede oração para sair, porque ao escrever esta carta, ele já escreve como alguém sentenciado à morte. Ele está no corredor da morte. Na primeira prisão, ele foi preso por ser um apóstolo, um pregador do Evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso acusado de ser um malfeitor, um criminoso, um bandido. Talvez você pergunte, por que Paulo foi preso pela segunda vez? E também é da ciência de vocês, que no dia 17 de julho do ano 64, acontece uma tragédia no Império Romano. A capital do Império, a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, conhecida como a cidade eterna, a cidade de Roma, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. E enquanto o imperador da época, Nero, assistia o horrendo espetáculo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos. Curiosamente, os 4 bairros menos atingidos, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. A essas alturas, Paulo era o maior líder do cristianismo no Ocidente. E ele começa a ser procurado, caçado, até que botam uma mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, seus pergaminhos. E ele é levado a Roma, e ele é jogado nessa masmorra,
E é dessa masmorra que ele escreve esta última carta. A pergunta é: o que isso provoca na alma deste veterano apóstolo, que já se denomina de velho, que não tem riquezas materiais, suas marcas são as marcas de Cristo? O que isso provocou na alma dele? Eu peço você que confira comigo. Primeiro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz para Timóteo assim: Timóteo, pelo Evangelho eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Chama a atenção dos queridos pastores e colegas para a gravidade disso aqui. Porque vejam vocês, as conversas de bastidores, de esquina, os fake news da época, e as pessoas comentando nas ruas, nas cidades. Está sabendo a última? Qual? Aquele pregador, aquele famoso apóstolo, está preso, é um bandido, é um criminoso, é um malfeitor, estava por trás do incêndio de Roma, era o líder dos incendiários. Notem vocês que eles estão manchando a biografia de Paulo, maculando a honra dele, desconstruindo o testemunho dele, jogando lama no rosto dele. Isso é a mesma coisa que subir no alto de uma montanha, soltar um saco de penas, não dá para recolhê-las todas mais. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que riquezas. O que estão fazendo aqui não é tirando os bens de Paulo, que ele não os tinha. O que eles estão fazendo aqui é destruindo a reputação dele, é um assassinato de reputações. Você pode imaginar que estrago fez isso na alma desse homem? Mas vejamos um segundo efeito colateral da prisão de Paulo. Capítulo 1, versículo 15, olha comigo. Ele diz para Timóteo assim: Timóteo, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Quem são os da Ásia? São os seus filhos na fé, membros das igrejas que ele plantou, direta ou indiretamente, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Gente que era fruto do seu ministério, gente que conhecia seu caráter ilibado, sua reputação irrepreensível, mas gente que se acovardou, com medo de sofrer as mesmas consequências. Diz o texto que não alguns, não a maioria, mas todos os da Ásia o abandonaram. O que não é fácil ser abandonado por alguém a quem você ama, a quem você serviu, a quem você pregou o Evangelho e é resultado do seu ministério. Mas tem mais. Olha o capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Talvez nada mexeu mais emocionalmente com Paulo do que isso aqui. Timóteo era o seu filho mais achegado, o seu colaborador mais próximo. Até Timóteo está com vergonha de Paulo. Até Timóteo está constrangido em dizer: esse homem eu conheço, esse homem é meu pai na fé,
Esse homem é honrado. Esse homem não é um criminoso, ele não é um bandido, ele não é um malfeitor. Timóteo, que era jovem, tímido e doente, acovarda-se. Mas tem mais. Olha o capítulo 4, verso 16. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Até hoje o direito romano é estudado nas melhores faculdades e universidades de direito, mundo afora. Mesmo Paulo tendo sido acusado de um crime tão grave, ser líder dos incendiários de Roma, ele teve direito de defesa. Marcar uma audiência, que é chamada aqui de primeira defesa, para ele apresentar suas testemunhas, para ele defender sua inocência. E eu imagino que Paulo vai para essa audiência, para esta primeira defesa, certo de que vai aparecer muita gente lá para dizer: não, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um criminoso, esse homem é honrado, esse homem é portador de boas novas. Quando ele chega, entretanto, diz o texto, ninguém foi a seu favor, todos o abandonaram. Ele colhe ingratidão. O resultado deste abandono e desta solidão na audiência resultou no seu veredito: pena de morte. Por ser cidadão romano, não sofreu o mesmo tipo de morte que Pedro, que foi crucificado, mas foi degolado. Eu preciso que vocês acompanhem comigo o sentimento desse veterano apóstolo diante desse cenário, porque este é o pano de fundo para entendermos estas últimas palavras do apóstolo. E a pergunta é: um homem nessas circunstâncias, será que ainda tem alguma palavra a dizer para alguém, para encorajar esse alguém? Se nós estivéssemos na mesma circunstância, será que não estaríamos sucumbindo de autopiedade, revoltados, amargurados com a vida, revoltados contra Deus? Pois é nessa conjuntura, meus irmãos, que Paulo ainda vai dar conselhos para você e para mim, nesta noite, para vivermos uma vida vitoriosa. Que conselhos são esses? Vejamos em primeiro lugar, versículo 9. Ele diz: procura vir ter comigo depressa. O princípio que ele ensina aqui é este: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha a humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. A crise chega, e chega para todos, democraticamente, para o pastor e para a ovelha, para o rico e para o pobre, para o doutor e para o analfabeto, para o crente e para o descrente. Não vivemos numa bolha, não vivemos numa estufa, não vivemos num jardim engrinaldado de flores. A crise medonha chega, e quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Todos nós, meus irmãos, precisamos de um ombro amigo, com quem repartir nossas dores e dividir nossas cargas. Estou convencido disso. A vida pastoral é uma arena onde lidamos com muita gente,
mas é um campo onde vivemos cercado de solidão. Temos muitos colegas, poucos amigos. O que é um amigo? É aquele que confronta você em particular e defende você em público. É aquele para quem você pode abrir o coração sem medo dele puxar o seu tapete. É aquele que chega quando os outros já se foram. Talvez um dos grandes dramas da igreja evangélica atualmente é o alto índice de suicídio de pastores. E a pergunta que às vezes atormenta o nosso coração, quando um fato desse vem à tona, é esta: meu Deus, por que eu não encontrou sequer um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda, para dizer o que Paulo disse para Timóteo: corra para cá, eu preciso de você, venha logo, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso abrir o coração, eu preciso de companhia, porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Quem são seus amigos? Para quem você abre o coração? Em quem você confia? Este é o primeiro princípio. A liderança às vezes é solitária, e nós precisamos de pelo menos um ombro amigo com quem dividimos as nossas lutas. Segundo princípio, confira aí comigo, por favor, no versículo de número 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E o princípio é esse: quando alguém decepcionar você, abandonar você, não faça registros de mágoas, toque a sua vida, continue caminhando. Meus irmãos, isso não é se, é quando. As pessoas vão nos decepcionar, e nós vamos decepcionar as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não temos um cônjuge perfeito, nós não temos filhos perfeitos, nós não temos uma família perfeita, nós não temos uma igreja perfeita. Nós vamos ter queixas uns dos outros. A questão não é o que as pessoas fazem com você, é como você vai reagir a isto. Porque se você registrar mágoas, remoer memórias amargas, você adoece, você perde o foco, você perde a alegria do ministério. Não importa o que você já passou, ou o que você porventura passará, tome a decisão de não fazer registro de mágoas, de não entupir seu coração de ranço. Porque a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. Viktor Frankl, pai da logoterapia, sobrevivente de um campo de concentração nazista, disse numa das suas obras: a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas podem tirar sua liberdade, podem tirar seus bens, podem tirar sua família, podem tirar sua saúde, podem tirar sua vida, mas elas não podem tirar o direito que você tem de fazer suas escolhas. Elas falam mal de você, você fala bem delas.
Elas odeiam você, você ama a elas. Elas perseguem você, você ora por elas. Não faça registro de mágoas. Segue o seu ministério. Quem cuida de você é Deus. Terceiro princípio. Confira comigo o versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio é esse. Se você, ao longo do seu ministério, se lembrar que você foi rude demais com alguém, que você machucou alguém, tenha a humildade de voltar e de pedir perdão, e de construir pontes onde um dia você cavou abismos. Pastor, eu só consigo entender esse versículo 11 à luz de mais dois textos do Novo Testamento. O primeiro deles, Atos 13:13. O segundo deles, Atos 15:36 a 41. Esse Marcos aqui era o auxiliar dos dois missionários, Paulo e Barnabé, quando eles saíram para a primeira viagem missionária. Diz a Bíblia que esse jovem, primo de Barnabé, abandonou os dois missionários em Perge da Panfilha e voltou para a casa da sua mãe em Jerusalém. A pergunta é por quê? A Bíblia não responde. Podemos fazer três inferências possíveis. Quem sabe uma delas seja a expressão da verdade. Primeira inferência: ele era muito jovem. Talvez pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, se decepcionou. Segunda possibilidade: quando eles saíram de Antioquia, o líder da caravana missionária não era Paulo, era Barnabé. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo, não Saulo e Barnabé. Então o líder era o primo dele. Lá em Pafos, a liderança muda. Muito provavelmente o mesmo que ele disse em 2 Coríntios 12:7: o espio na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Notinha de rodapé: o espio na carne de Paulo veio de Deus ou veio de Satanás? Resposta: obviamente veio de Deus. E como é que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que Satanás trabalha 24 horas por dia para tornar você um balão, um pavão, cheio de soberba? Mas então por que Satanás batia na cara do Paulo com espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, e às vezes é, Satanás chega e diz: está vendo aí, você não é crente? Você não é pastor? Você não é obreiro? Está passando essa magrela, está passando esse aperto. Se Deus amasse você mesmo, você não estava nessa. Olha para o seu vizinho, e nem crente ele é, está numa vida muito melhor que a sua. Satanás quer colocar na nossa mente que se você é crente, você nunca vai ficar doente. Se você é crente, você nunca vai bater carro. Se você é crente, você nunca vai ter problema financeiro. Jesus nunca prometeu isso, nem para você, nem para mim. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Consta a Bíblia que Paulo chegou na Galácia doente, mas não consta a Bíblia que Paulo saiu de Antioquia doente. Então, essa doença deve ter sido contraída no caminho. Perge da Panfilha, o local onde João Marcos abandonou os dois missionários, é uma região alagadiça, pantanosa naquela época, com forte incidência de malária.
Possivelmente Paulo pega uma malária aqui, que dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. É por isso que os crentes da Galácia disseram que, se possível, arrancariam os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então eu acho que o João Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Segundo texto que eu preciso entender para interpretar o versículo 11 aqui, é Atos 15, 36 a 41. Porque depois do concílio de Jerusalém, resolvido o problema doutrinário da igreja, afastada a influência perigosa dos judaizantes, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar? Vamos visitar as igrejas que nós plantamos? Vamos para a segunda viagem missionária? Barnabé diz: vamos, Paulo. Um detalhe: eu quero levar com a gente o meu primo Barnabé, o meu primo Marcos. E Paulo respondeu: eu não acho justo levarmos aquele que desde perto da Panfilha nos abandonou. E diz o texto que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do Marcos, que os dois missionários não caminharam juntos mais. Obviamente que está registrado numa linguagem polida, mas para haver uma grande desavença, o pau quebrou entre os dois. O pau quebrou. Então eu vou parafrasear o que deve possivelmente ter acontecido. Eu acho que foi mais... Paulo chega todo animado para Barnabé e diz: Barnabé, que decisão maravilhosa que o concílio de Jerusalém tomou, decisão tomada, decisão escrita, decisão comunicada às igrejas. Agora a rota doutrinária da igreja está boa de novo, vamos voltar. Barnabé disse: vamos, Paulo. Ô Paulo, você lembra do meu primo? Uai, Barnabé, mas é claro que eu lembro. Ô Paulo, deixa eu te falar, eu estou com vontade de levar com a gente agora de novo. Paulo fechou a cara. Paulo disse: não, comigo ele não vai. Deixa eu te falar, Paulo, ele amadureceu, ele está melhor, comigo ele não vai. Ô Paulo, deixa eu te falar uma coisa, você está sendo radical, comigo ele não vai. Ô Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz, comigo ele não vai, Barnabé, chega, não quero papo, chega. Você já imaginou se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos, que o pega e o leva para Chipre, investe nele, mais tarde Pedro discipula, mais tarde ele vai ser o primeiro evangelista a escrever. O primeiro evangelho escrito não foi Mateus, foi Marcos. Deixa eu fazer uma perguntinha para os colegas aqui. Você já se sentiu persona non grata alguma vez? Com você eu não trabalho, você não faz parte da minha equipe, com você não dá para trabalhar, você não serve para andar comigo. Paulo está fechando as cortinas do ministério, no corredor da morte, fazendo uma faxina na sua alma, lembrou do Marcos. Aí escreveu para Timóteo: ô Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos aí, ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está nos ensinando aqui é que você não perde a sua autoridade espiritual, reconhecendo um erro e pedindo perdão. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós não temos condições de viver ou morrer deixando pessoas feridas pelo caminho do nosso ministério. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós mesmos cavamos abismos de mágoas. Irmãos, às vezes na liderança pastoral, a gente corre o risco de machucar alguém, de rejeitar alguém, de escantear alguém, de descartar alguém. Quarto princípio, confira aí comigo,
Versículo 14: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O princípio é esse: quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, não dê o troco, perdoe e entregue esta causa para Deus. Eu não sei quanto a vocês, pastores, mas tem hora que eu tomo sustos, pastor Raul, tem hora que eu tomo susto. Às vezes eu chego na igreja, uma pessoa me puxa do lado assim e diz assim: eu estou chateada com o senhor. E eu digo: mas por quê? Aí, o senhor está lembrado daquele dia? Eu falei: eu não estou lembrado daquele dia. O que aconteceu? O senhor chegou, eu estava fulano, beltrano, ciclano, o senhor falou com fulano, beltrano, ciclano, eu estava perto, o senhor não falou nada comigo, o senhor passou reto, o senhor me desprezou, o senhor me esqueceu. E se a pessoa não falasse comigo, eu nunca ia pedir perdão, porque eu não lembro mesmo. Não lembrava, ué. Você dá esses cochilos às vezes? Ou só eu que dou? Agora é diferente. É diferente quando alguém pensadamente, refletidamente, maldosamente atinge você, machuca você, fere você. Alguns estudiosos dizem que foi este Alexandre o latoeiro que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. O que você faz na hora dessa? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Falando baixinho aqui para nós, pastor não faz isso, não é verdade? Ou faz? Talvez você diga assim: eu não vou fazer não, fulano, mas o seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é perdoar e entregar essa causa para Deus. Você e eu não sabemos lidar com isso. Isso é usurpação de uma prerrogativa exclusiva de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Nosso papel é vencer o mal com golpes de bondade e pagar o mal com o bem. E perdoar, e entregar o caso para Deus. Vamos a um outro princípio. Dê uma olhadinha no versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu gosto disso aqui, porque para mim o texto termina no versículo 18 com um amém sonoro. O que vem depois é um pós-scriptum. E ele já havia dito no verso 9: procura vir ter comigo depressa. Mas o que é depressa? Eu não sei. É vago, é lato o sentido. Depressa pode ser uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano. Depende do contexto. Então ele explica no verso 21 o que ele quis dizer a Timóteo por depressa: venha antes do inverno. E o princípio aqui é este: há coisas na vida que ou você faz agora, ou nunca mais você vai ter chance de fazer. Por que ele disse venha antes do inverno? Porque nos 3 meses de inverno rigoroso não se navegava com segurança. É só ler Atos 27 e 28. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, se você esperar os 3 meses de inverno para vir, não adianta vir, eu já terei sido executado. Então, se você quer vir e estar comigo, venha antes do inverno. Há coisas na vida que não podem esperar. Oportunidades passam. É aquela visita, é aquele aconselhamento, é aquele confronto, é aquela abordagem.
é aquele pedido de perdão, é aquele socorro, é aquela ajuda. Há algum tempo, pastor Davi, eu fui comunicado por uma pessoa querida da minha familiaridade que o avô ficou muito doente, foi hospitalizado. E o neto ligou para o pastor da igreja e disse: ô pastor, meu avô acabou de ser hospitalizado e a situação dele é muito crítica, ele está muito angustiado e pediu muito que o senhor fosse orar por ele. O pastor respondeu: hoje eu não posso, não dá para ir, eu estou muito ocupado aqui, amanhã eu vou. Pastor, mas a situação dele é muito crítica. Mas eu não posso ir hoje, eu estou ocupado, amanhã você me liga. No outro dia, não foi a ovelha que ligou para o pastor, foi o pastor que ligou para a ovelha. Ô meu irmão, e aí? Qual o apartamento está seu avô? Vou lá agora fazer uma visita. Ô pastor, não precise não, ele faleceu essa noite. E eu fico imaginando o clima. Há coisas que não podem esperar. Ou você faz agora, ou nunca mais vai ter chance de fazer. A cultura brasileira é muito interessante. Há duas coisas na cultura brasileira que me chocam muito. Por exemplo, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como defunto. Já viu? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A pergunta é: será que aquela pessoa escutou algum daqueles elogios? Que um defunto não levanta para dar um abraço em você, e se levantar você corre também. Tem gente que não, pastor, mas esse negócio de elogio é perigoso, porque isso leva a pessoa a ficar vaidosa. O que a Bíblia proíbe é hipocrisia. A Bíblia está cheia de elogio. Não deixa a pessoa morrer para elogiar, não. Seja um Filemão, um encorajador dos santos. Qual foi a última vez que você elogiou seu pastor? Seu marido? Sua esposa? Seus pais? Seus filhos? Seus irmãos? Segunda coisa que me choca é que defunto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Eu fui num funeral certa feita e contei 86 coroas de flores. 86. Contrataram um grande caminhão para levar as flores e um pequenininho para levar o defunto. Eu fiquei do lado observando. Falei: meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Brincando um pouquinho com vocês, me falaram que os maranhenses são muito românticos, que os maridos jamais esquecem a data de aniversário da esposa, a data de aniversário de casamento, que sempre levam flores e surpreendem a sua mulher. Me falaram essas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querida irmã. Se você nunca recebeu um buquê de flores no seu aniversário, se você for na frente, eu quero dizer por isso, morrer primeiro, você vai ganhar uma coroa, e grande, e o maridão nem vai pedir desconto na floricultura. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Dê flores em vida. Procura vir ter comigo depressa, mas venha antes do inverno. Mas deixa eu terminar.
Olhe comigo o versículo 18, na parte B. O último princípio aqui, tem outros, mas eu vou ficar por aqui hoje. Ele diz assim: a Ele glória pelos séculos dos séculos, amém. E o princípio é esse: a melhor maneira de você encerrar o seu ministério e fechar as cortinas da sua vida é dando a Jesus toda a glória devida a Ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, glória eternamente, amém. Meus amados, não há nada mais tolo do que soberba, do que vaidade, do que achar que somos alguma coisa. Se você precisar de 2 antídotos contra qualquer sentimento de achar que você é alguma coisa na vida, pense nisso: é impossível você conhecer a Deus e ser soberbo. Quem pode chegar diante do todo-poderoso Deus, santo, 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 de narizinho empinado? Se os próprios serafins cobrem o rosto. Se você vê uma pessoa de peito estufado, nariz empinado, pode saber, ela não conhece a Deus, não conhece. Segunda coisa, segundo antídoto: ninguém pode ser soberbo se conhece a si mesmo. Se você encontra uma pessoa que rasga elogio para ela mesma, pode levar para o médico, ela não está bem da cabeça. Tá não. Só um maluco, ao examinar a si mesmo, não cai de joelhos diante do Senhor: tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu careço da tua graça. Então, não acenda os holofotes em cima de você mesmo, não rasgue elogios a você mesmo, não projete a sua imagem, a sua figura acima dos outros. No reino de Deus a pirâmide está invertida, o maior é o servo de todos. E se tinha um homem que tinha motivos ou razões humanas para se vangloriar, esse era o apóstolo Paulo. Maior pregador, maior pastor, maior missionário, maior teólogo, maior plantador de igrejas, maior desbravador do reino de Deus. Mas ao encerrar as cortinas, ao fechar as cortinas da sua vida, ele fecha com a doxologia: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Que seja esse o espírito que move o nosso coração. Lembremos-nos, o homem que está nos dando esse conselho está no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. E como um pastor de almas, ele está apacentando o nosso coração nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.